Nós vamos conversar agora então sobre saúde bucal na infância, um assunto importante, afinal nós temos conseguido grandes melhoras no nosso país neste sentido, mas ainda há muito por fazer. Vamos falar sobre o que fazer para evitar as cáries, uma doença sim muito comum na saúde bucal, e as crianças brasileiras vêm apresentando cada vez menos cáries. Por que isso acontece? Dicas de higiene. Quando nós devemos começar a ensinar as crianças a escovar os dentes sozinhas? O uso do fio dental é necessário? Falaremos um pouco sobre isso, sobre outras coisas nesta reportagem que você acompanha agora aqui no programa Viver é Melhor. Quem explica tudo pra gente é o odontopediatra, a doutora Carolina Guedes. Acompanhe. A proporção do número de crianças de 12 anos livres de cáries no Brasil aumentou de 31% para 44% nos últimos 7 anos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a odontologia está bem mais voltada para os aspectos preventivos. Então, desde cedo, desde a gestação, as mães recebem orientações, as crianças são levadas aos cirurgiões dentistas para que elas recebam tratamento, as informações adequadas para evitar que as doenças ocorram. E no sistema de saúde bucal, também no sistema público de saúde, hoje, nos postos, nas escolas, nós temos voltado mais essa parte de prevenção, de evitar que a doença ocorra e não o tratamento da doença, que era o que acontecia antigamente. A prevenção de problemas bucais deve começar ainda na gestação, por meio da alimentação e da informação de qualidade. A gestante, ela é muito aberta a novos conhecimentos. Por ela estar gerando uma nova vida, ela recebe muito bem as informações, as orientações que nós passamos. Então, é essencial que as primeiras informações sejam passadas na gestação. Então, quanto à alimentação da mãe, para a mãe já começar a adequar seus hábitos alimentares, evitar muito consumo de doces, de alimentos processados, porque o hábito de alimentação da mãe acaba passando para o bebê, orientando a mãe como higienizar, a importância dos dentes descidos. Então, você passando todas essas orientações, a gestante vai ficar aberta e vai tentar fazer o mais correto possível, visando a saúde do seu filho. O aleitamento materno, ele é muito importante para o desenvolvimento crâniofacial da criança, de musculatura. O aleitamento materno, além de ser barato, né, ecologicamente correto, ele ajuda o desenvolvimento de toda a face. Então, a musculatura que é utilizada para a amamentação faz com que a criança tenha um crescimento facial mais correto, que tenha um posicionamento da língua correta, que tenha um vedamento labial. Então, a criança tem menor risco de se tornar uma respiradora oral, que vai ter muitas implicações. Uma criança que respira pela boca tem grandes implicações na odontologia, de problemas de maior risco de cárie, de maior problemas de ter a chance de ter que utilizar um aparelho. Então, o aleitamento materno ele é essencial para o crescimento, desenvolvimento, vedação labial, posicionamento da língua, e tudo isso vai favorecer nos dentes também, porque uma criança que tem a língua bem posicionada, que tem vedamento labial, a saliva consegue fazer uma autolimpeza maior, então menor o risco dela desenvolver a cárie e outras doenças bucais. O primeiro ano de vida também é de grande importância para a melhora da saúde bucal, pois é nesse período que é feita a amamentação, fundamental para o desenvolvimento da dentição da criança. Desde pequena, a criança ela deve visitar um cirurgião dentista, um odontopediatra. Essa consulta é importante que ocorra com a gestante e depois que a criança vá, mesmo antes de romper qualquer dentinho. Nessa fase, o cirurgião dentista vai fazer todas as orientações de como higienizar a cavidade bucal, se vai utilizar uma pasta com flúor ou uma pasta sem flúor, qual vai ser a periodicidade que esse paciente vai ter que voltar ao consultório, porque o risco para a doença cárie é individual, então depende de criança para criança. Quais as escovas mais adequadas, qual é a maneira que se deve higienizar. O cirurgião dentista também tira todas as dúvidas que os pais têm, porque os pais vêm ao consultório com muitas dúvidas, não sabe que alimento faz mal, se usa mamadeira, se pode usar chupeta.
Então, desde cedo é importante. E a partir do nascimento do primeiro dentinho, o dentista vai estabelecer uma periodicidade, então em quanto tempo aquela criança deverá retornar. Porque aquela história, né, que tem que ir ao dentista a cada 6 meses, ela não existe mais. O risco é individual. Então, tem criança que tem que vir todo mês, tem criança a cada 3 meses. 6 meses para uma criança é muito tempo e a cavidade bucal ela muda muito nesse período. Então, é importante estabelecer esse período. A higiene bucal no primeiro ano de vida da criança deve ser feita com muito cuidado, sempre seguindo as recomendações feitas pelo dentista. Antigamente existia uma linha que dizia que o bebê deveria ter a cavidade bucal higienizada com uma gaze, né, com água filtrada, após a cada mamada. Hoje, os estudos mais recentes mostram que essa higienização ela não é tão importante. Por quê? Se aquela criança ela é alimentada com leite materno, que é o ideal até os 6 meses de idade, esse leite materno tem anticorpos, né, imunoglobulinas, que são absorvidas sublingual. Então, embaixo da língua tem essa absorção. Então, aquele leite materno ele é essencial também para a criança. Então, nós preconizamos agora que essa limpeza seja feita quando você percebe aquele acúmulo de leite materno na cavidade bucal da criança, para poder remover apenas o excesso e não totalmente. Agora, a partir do momento que irrompe o primeiro dentinho, que ele aponta na cavidade bucal, a higiene tem que começar a ser feita de imediato. Normalmente, quando é só os dentinhos da frente, os dentinhos anteriores, ela é feita com uma gaze embebida em água filtrada. Então, a mãe enrola a gaze no dedo e pode fazer essa limpeza. Ou com uma escova de dente mesmo, uma escova de dente macia própria para bebê. A partir do momento que irrompe os dentes posteriores, que são os molares, que eles têm mais reentrâncias, acumula mais a placa bacteriana, né, que hoje nós chamamos de biofilme, aí sim, escova de dente para a criança. A aplicação de flúor ela é feita de acordo com o risco de cárie. Hoje nós temos diversas formas de flúor. Primeiro, a água é fluoretada do Brasil, na grande maioria das cidades. Aqui em São Paulo, a água é fluoretada. Isso já ajudou muito a prevenir a cárie dentária. Nós temos o flúor da pasta de dente, do dentifrício, que também é essencial, ele sempre está disponível na cavidade dentária. E nós temos o flúor que nós usamos em consultório, que nós usamos o flúor em espuma, como o Flúor Care, nós usamos os vernizes de flúor, que existem várias marcas comerciais, o Nano P, que também é usado para remineralização. Então, de acordo com a doença daquela criança, com o risco de cárie, com a idade que ela tem, nós vamos escolher um tipo de flúor para aplicar. Não existe mais aquela, como era antigamente, né? Que era bochecho para todo mundo, era gel para todo mundo, fazia igual para todo mundo. Hoje o tratamento ele é muito individualizado de acordo com o risco que a criança tem para desenvolver a doença cárie. Como a mamadeira, a chupeta e a sucção do dedo influenciam na saúde bucal e na arcada dentária da criança? Todo bebê ele tem o hábito de sucção. Isso é natural, acalma, relaxa. A chupeta ela pode até ser usada na criança desde que ela seja eliminada antes dos 3 anos de idade e que ela não seja utilizada como uma forma de fazer a criança ficar quieta, para os pais não precisarem, né, chamar atenção, educar, dar uma chupeta para a criança ficar quieta. Como uma forma de sucção para ela dormir, ela não traz um problema muito grande se ela for removida precocemente. A mamadeira também, muitas vezes os pais precisam alimentar a criança com mamadeira, muitas vezes a mãe não tem o leite materno, ela também pode ser utilizada desde que seja removida precocemente e que ela não seja utilizada para a criança dormir mamando, que esse é o grande problema para o aparecimento da doença cárie. Então, ela pode ser utilizada. A criança, na verdade, quando ela larga o leite materno, ela já consegue utilizar copinho. Então, se você tentar, se os pais persistirem, a criança passa a usar o copinho e pula a fase da mamadeira. Mas com os dias corridos de hoje, a gente sabe que nem sempre isso é possível. E o uso prolongado da mamadeira, da chupeta ou do dedo, aí sim, isso vira um risco que pode trazer alterações da arcada da criança, da oclusão. Então, daquele encaixe da parte superior com a parte inferior.
o que causa mordida aberta, o que atrapalha na respiração, na fala. A criança acaba ficando com os dentes projetados para frente, o que aumenta o risco de traumatismo dentário. Então, se aquela criança está brincando, cai e aqueles dentes são projetados para frente, ela acaba quebrando esses dentes. Então, há toda uma alteração muscular, né? A musculatura fica alterada, a arcada dentária, e aí muitas vezes precisa de uso de aparelho ortodôntico para fazer essa correção. E a gente percebe que os conhecimentos vão mudando com o passar do tempo e as crianças precisam sim ser levadas a especialistas que possam ajudar os pais neste tratamento. Nem sempre é fácil levar uma criança ao dentista, mas é importante que se tenha insistência, perseverança neste assunto para que a gente consiga cuidar melhor da saúde bucal das nossas crianças. E a gente continua conversando sobre este assunto daqui a pouquinho aqui no programa Viver é Melhor. Você é nosso convidado para permanecer com a gente e mandar suas dúvidas também. Participe do nosso programa sempre, fique à vontade. Ligue 0310 07 940, 0310 07 940 ou se preferir nosso e-mail também, viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. No próximo bloco, a doutora Carolina Guedes, odontopediatra, continua explicando para a gente mais sobre os hábitos de saúde bucal na infância e na adolescência. Permaneça com a gente aqui na Boa Vontade TV. Vamos continuar agora conversando sobre a saúde bucal na infância, tirando as dúvidas, os novos conhecimentos, os novos hábitos que devemos implementar na nossa casa para ensinar as crianças como cuidar bem da sua boca. Quem continua explicando isso para a gente é a odontopediatra Carolina Guedes, mestre em pediatria pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e professora do curso de pós-graduação em odontopediatria na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Um problema comum nos primeiros anos de vida da criança são as cáries na primeira infância, que podem ser prevenidas por meio da mudança de alguns hábitos. As chamadas cáries de mamadeira, hoje nós chamamos de cárie de acometimento precoce, são aquelas cáries causadas nas crianças muito pequenas, nos bebês, né, que nós consideramos bebês até os 3 anos de idade, e ela tem uma progressão muito rápida e atinge principalmente os dentinhos da frente, os anteriores. Na grande maioria dos casos, ela é causada por crianças que fazem uso da mamadeira noturna e dormem mamando. A gente hoje, nós até mudamos o nome para cárie de acometimento precoce, porque a mamada no seio da mãe também causa esse tipo de cárie. Então, a criança que já tem outro tipo de alimentação, já come papinha, mas dorme mamando, seja o leite materno, seja a mamadeira, ou o suco, o chá adoçado, qualquer que seja o alimento, ela pode desenvolver essa cárie de acometimento precoce, porque aquele alimento fica na cavidade bucal. À noite, a salivação diminui bastante, então não tem aquela autolimpeza e aquele resto alimentar, aquele leite, ele acaba ficando na cavidade bucal, formando ácidos. A cavidade bucal ácida, as bactérias estão atuando, formando mais ácidos e acaba desmineralizando, que é o aparecimento da doença cárie. Então, o uso da alimentação noturna, ela deve ser evitada sempre. A criança ela tem que se alimentar, escovar os dentes, para depois ir dormir. Os alimentos, eles têm o que nós chamamos de potencial de cariogenicidade diferentes. Então, é claro, uma fruta, ela tem frutose, ela tem o açúcar, ela pode causar cárie? Pode, mas é diferente de, por exemplo, uma mamadeira com açúcar, com achocolatado, com leite, que tem várias formas de açúcar. Então, assim, todo alimento, ele tem um potencial cariogênico, mas ele muda de acordo com a consistência, de acordo se ele é industrializado ou não, se ele é natural ou não. Então, sempre evitar qualquer forma de açúcar, principalmente aquele que nós colocamos a mais. Então, adoçar o suquinho de laranja, adoçar o leite, que já são alimentos doces. A criança, quando ela nasce, quando ela começa a aprender os alimentos, ela aprende o que é doce com os adultos, Então, um suco de laranja para a criança já é doce, você não precisa colocar mais açúcar. E tem o açúcar escondido, Às vezes a gente pensa em açúcar doce, esquece que no ketchup tem açúcar, Em bolacha salgada também tem amido. Então, todos os alimentos têm sim um potencial de causar cárie. Após a erupção dos primeiros dentes da criança, o cuidado com a higiene bucal continua, principalmente em razão da introdução de alimentos sólidos na dieta do bebê. Os pais precisam ficar bem atentos à cavidade bucal da criança.
O que acontece é que muitos pacientes chegam ao consultório em estágio avançado da doença sem que os pais tenham percebido. Então, qualquer alteração de cor, porque a cárie, as pessoas acreditam que ela começa como uma mancha escura, né? Uma mancha preta. E não é verdade, pelo contrário, ela inicia como uma descalcificação, uma mancha branca que aparece. E nessa fase é possível reverter sem ter que restaurar, apenas com agentes remineralizadores, como o uso de verniz de flúor que você usa no consultório, então flúor em espuma, com materiais remineralizantes. Então você pode fazer o uso desses produtos para reverter a doença. Então, alteração de cor, dentes quebrados, então às vezes a criança cai e os pais não percebem. Então qualquer lasquinha, alteração de cor, alteração de forma, mudança no hálito da criança, posicionamento de língua, tudo isso deve ser visto por um cirurgião dentista para ser melhor avaliado. Então qualquer alteração, os pais devem procurar um cirurgião dentista, de preferência um odontopediatra, porque muitas vezes eles acabam procurando outros profissionais de saúde e quando chega finalmente ao dentista, já está em estágio avançado da doença. Após o nascimento de todos os dentes, a escova de dente passa a ser necessária. A introdução do hábito de escovar os dentes nessa idade é de grande importância para a melhora da saúde bucal por toda a vida. Nós hoje preconizamos mais o uso de escovas comuns, tá? Que são as escovas com cerdas macias. Existem várias no mercado, próprias para as crianças pequenas, tem em fases para bebês, que elas fazem melhor a higiene. As massageadoras é mais para quando a gengiva está começando a ficar inchada, que vão irromper os primeiros dentinhos, então a criança se incomoda, ela coça um pouquinho, então ela pode fazer o uso dessas escovas massageadoras, mas não sempre, porque quanto mais você massagear, mais aquela gengivinha vai ficar fibrosada, vai ficando mais dura e mais difícil vai ser o processo de rompimento do dente. Maior a barreira que ele vai ter que atravessar, então pode incomodar um pouquinho mais. Então apenas a limpeza com a gaze quando necessário, o uso de escova de dente mesmo já é o suficiente. A higiene bucal das crianças com mais de 2 anos de idade deve ser supervisionada por um adulto para motivar e ajudar o pequeno a manter um bom cuidado na boca. Toda criança precisa de uma supervisão de um adulto. Tá? Uma criança até os 8 anos de idade, mais ou menos, ela não tem coordenação motora suficiente para fazer higiene sozinha. Então, geralmente a gente fala até os 7, 8 anos que na escola elas estão aprendendo a escrever, fazer as letras cursivas, então ela desenvolve uma coordenação motora melhor. Antes disso, é necessário da supervisão dos pais. É claro que nós devemos deixar as crianças escovarem os dentes um pouco sozinhas para que elas adquiram o hábito, para que elas treinem a coordenação motora. Então a gente brinca no consultório. A criança escova e a mamãe ou o papai dá o brilho, ou o responsável dá o brilho. A escovação ela deve ser feita após todas as refeições. Então, o café da manhã, o lanchinho da manhã, o almoço, o lanche da tarde e principalmente antes de dormir, a escovação deve ser realizada. Sempre com uma escova própria para aquela faixa etária, escova de dente sempre macia e com a técnica que o cirurgião dentista passou para os pais. Existem várias técnicas, a mais conhecida é a técnica de fones, que até as crianças aprendem na escola, né? Que é a bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho. Então são movimentos circulares nas faces anteriores dos dentes, movimentos antero-posteriores nas faces oclusais, que é em cima do dente, e do lado de dentro também dos dentes, movimentos circulares e a língua também. Então, essa é a técnica mais fácil que deve ser executada pelos pais e o uso de pasta de acordo com a prescrição do cirurgião dentista. É o cirurgião dentista que vai decidir se aquela criança vai fazer o uso de pasta com flúor, o uso de pasta sem flúor, qual vai ser a forma e a quantidade sempre mínima, sempre do tamanho de um grãozinho de arroz, que é para não causar nenhum problema para a dentição nem de ingestão de flúor, caso a pasta seja com flúor. Os especialistas recomendam o uso de escovas de tamanho e formato adequado para cada faixa etária, sempre com cerdas macias.
A escova de dente, ela deve ser sempre macia, tá? Existem, às vezes a criança quer ir no mercado escolher porque tem um personagem tal, é mais bonitinha, mas o importante são as cerdas. Então a escova, ela não precisa ser cheia de tecnologia, cheia de artifícios, né? Uma escova simples, macia, com cabeça pequena, adequada à faixa etária. Então, existem hoje nos mercados várias marcas comerciais que adequam as escovas com a faixa etária que a criança está inserida. Essas escovas são próprias para a higiene do dia a dia. E essas escovas, elas têm que ser trocadas periodicamente. Às vezes os pais falam, mas não dura nem 3 meses. 3 meses é um tempo muito grande para a criança, porque ela morde a escova, ela mastiga a escova, então elas perdem o poder de limpeza rapidamente. Então, mensalmente tem que trocar essa escova, guardar sempre bem sequinha, enxugar com papel para não ter fungos e não emprestar nunca, tá? A escova é de uso pessoal, então não dividir com os pais, porque a cárie é uma doença, né? É infecto-contagiosa, então você pode transmitir as bactérias que causam a cárie para as crianças. Então, mesmo em escola, cada uma com a sua capinha, todas separadas e sem compartilhar, sempre uso pessoal. Segundo um estudo recente realizado no Brasil, crianças que consomem doces de 2 a 3 vezes ao dia têm 4 vezes mais chances de apresentar cáries mais graves. Todo tipo de açúcar, quanto mais açúcar tiver na cavidade bucal, maior a chance das bactérias metabolizarem esses açúcares. Então, o que acontece? As bactérias causadoras da doença cárie, elas são bactérias que nós chamamos de acidogênicas e acidúricas, ou seja, elas gostam do açúcar, elas utilizam o açúcar para metabolizar, causando ácidos que vão diminuir o pH da cavidade bucal, então ela vai ficar cada vez mais ácida e o dente vai começar a desmineralizar, perder minerais. E aí, se há uma progressão, forma o que nós conhecemos acontece, né, a doença cárie, desmineraliza até o aparecimento de uma cavidade. Então, quanto mais açúcar tiver na dieta, maior a chance de você desenvolver a doença cárie. A alimentação saudável, além de contribuir com a saúde geral e o crescimento da criança, ele favorece muito na mastigação. Então, quanto mais alimentos duros, fibrosos, frutas aquela criança mastigar, maior vai ser o desenvolvimento da musculatura, melhor vai ser o encaixe da arcada dentária. Então, ela vai ter um desenvolvimento muscular, um desenvolvimento facial melhor do que aquela criança que só come papinha, só toma iogurte, né? Come aquele macarrãozinho molinho. Então, quanto mais a criança mastigar, melhor. E esses alimentos, eles são mais pobres em açúcares, né? Em carboidratos. Então, também a chance de desenvolver a cárie, do pH ficar no nível adequado, no pH básico, é maior. Então, a chance de desenvolver a doença vai ficando menor. Então, contribui não só para a cavidade bucal, como para a saúde geral da criança. É importante que os pais tenham a consciência da importância da saúde bucal, que os pais tenham a consciência que a saúde bucal interfere na saúde geral da criança. Algumas pessoas, infelizmente, ainda pensam, é dente de leite, vai cair, vai nascer outro. E não é por aí. O dente de leite, né, os dentes descidos, eles são importantíssimos para que a criança mastigue direito. Então, uma criança que tem doença cárie, uma criança que tem dor, ela não mastiga direito. Consequentemente, ela não vai fazer uma ingestão correta de nutrientes, ela não vai crescer corretamente, ela vai acabar tendo um desenvolvimento menor do que uma criança que não tem a doença. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Um sorriso bonito e saudável acima de tudo. Nós agradecemos as explicações da doutora Carolina Guedes, odontopediatra, que trouxe para a gente informações atuais sobre os cuidados de saúde com as nossas crianças, com a saúde bucal de todas elas.